Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira é dia do programa Estudando a Codificação Espírita. Estamos aqui reunidos na bancada do programa, eu, Alexandre Santos, nossa irmã Cristina Albuquerque, nosso irmão Guilardo Bezerra, que chega sempre nos 45 minutos do segundo tempo, mais chega, né? Isso mesmo, antes tarde do que nunca. Exatamente. Então, bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, bom dia, Tavares, bom dia, Delson e todos os nossos amigos. Tavares também, né, que faz parte do grande movimento espírita. Então, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham através desse canal. E estamos aqui para mais uma sexta-feira de trabalho. Bom dia, Cristina, bom dia, Alexandre, bom dia, Delson, bom dia a todos. É sempre uma alegria que se renova a cada sexta-feira, que Deus nos permite podermos estar aqui juntos, estudando a codificação espírita, levando alguma mensagem, né, para alguém que esteja necessitando, e de repente, né, essa mensagem servirá de consolo, servirá de alegria. Muito bom poder estar aqui, graças a Deus, né? Enquanto Deus nos permitir, se Deus quiser, estaremos aqui, né, Alexandre? Sempre, firmes e fortes. E como eu disse no final de semana passada, mais uma sexta-feira, né? Foi rápido, já chegou. Muito bem, meus irmãos. Vamos então passar a palavra já para você mesmo, né, Guilherme? Exatamente. À vontade, Então, vamos lá, né? Então, vamos partir para o nosso exórdio. Mais uma vez, eu tirei a lição do exórdio do Livro da Esperança, um livro de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E em seu capítulo 31, Alexandre, Cristina, 20, ele tem o título Em Favor da Alegria. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Mateus, capítulo 18, versículo 14. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Emmanuel faz um comentário a respeito dessas duas passagens. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos
fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico que, levantado em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro, em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados, que possuem tão somente a fria visão de névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias. Pais e mães transidos de pesar, diante de filhos que lhes desdouram a existência. Mulheres traumatizadas em esforço de sacrifício. Crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida. Companheiros encanecidos em rijas experiências, atrelados à carga dos labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos às tribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero. E verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança onde nossa influência possa lograr êxito. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a todas as angústias e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Então, a lição muito bacana de Emmanuel, né? Muito profunda, né? E ele descreve, Alexandre, ouvinte, Cristina, um mundo de expiação e provas, não é? Onde existe choro e ranger de dentes. Meu pai costumava dizer, quando eu perguntava, e aí, como vai? Vamos aqui neste vale de lágrimas. Não deixa de ser uma grande verdade, né, Alexandre? Ele diz aqui, onde houver o ser humano, aí estará a aflição, o sofrimento, o desalento, a angústia, né? Ele descreve aqui a batalha daqueles que, para o dia seguinte, só veem névoa, né? Não tem certeza de nada, na batalha diária pela conquista da sobrevivência, do pão material, né? A angústia dos pais referente aos filhos. Quer dizer, é uma série de sofrimentos. Aí ele termina com aqueles, né, mais graves, digamos assim, né, que são os aleijados, aqueles amputados, os que estão presos, né, os que estão nos manicômios. Quer dizer, é uma série de sofrimento. Aí traz o título Em Favor da Alegria, né? Ele diz que a gente tem que respeitar a dor alheia, mas sempre que a gente puder, onde a gente tiver qualquer tipo de influência, onde alguém nos escutar, que nós possamos levar esperança, um pouco de alegria, né? Faço aqui rememoro aqui as palavras de São Francisco de Assis, que dizia, né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele diz aqui, né, Emmanuel, né, que a gente não pode, jamais vai ser um rio, jamais vai resolver todos os problemas, mas a gente pode levar uma faísca de luz, um copo d'água, né, que pode mitigar a sede.
a gente pode levar um pouco de alegria. Então, é essa a lição do exórdio, porque ele diz que você está nesse tipo de sofrimento, né, Alexandre? A tristeza se abate, ela é devastadora e ela pode afetar a evolução de todo o planeta. Rememoremos o Sermão do Monte, né, onde Jesus disse, né, que bem-aventurados os aflitos, né, bem-aventurados aqueles que sofrem. Ele fala que aqueles pequeninos, aqueles sofredores são os benditos de meu Pai, são os preferidos. São para ele que ele veio trazer esperança, fé, né? Então, a gente sempre possa levar um pouco a mensagem do Cristo nesses ambientes, para nós mesmos, né? Para que nós não deixemos a tristeza tomar conta de nós, para que a gente não deixe que a tristeza possa irradiar, porque ela é contagiosa, né? E ela é prejudicial à evolução. Então, o título, Em Favor da Alegria. Sejamos sempre alegres, apesar de tudo, né? Apesar de todo sofrimento, procuremos sofrer, mas com um pouco de alegria, né? Sem reclamar, sem questionar, sem queixume, sem revolta, né? Até porque nós estamos, lembremos sempre, num mundo de provas e expiações. E como tal, disse o Mestre Jesus, a felicidade não é deste mundo, né? Aqueles que choram, aqueles que sofrem, um dia se alegrarão. É isso, Alexandre. Muito bem, meu amigo Guilardo Bezerra. Obrigado aí pelas as suas reflexões pelo exórdio de hoje. Vamos passar a palavra aí para a nossa irmã Cristina Albuquerque, para ela fazer a prece. Logo em seguida, a gente faz aqui um comentário do Evangelho. Microfone, Cristina. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as eras, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e que possamos agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais um dia de caminhada nesse orbe terrestre, por agradecer por todos os dias vividos e por todos os dias que ainda vamos estar aqui. Agradecer pela saúde, pela família, pelos amigos que nos apoiam. E rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos aceitar e compreender aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos aqueles que sofrem no dia de hoje a dor do corpo e da alma, e também por todos aqueles que ainda não conhecem as palavras do Evangelho de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, que a misericórdia de Deus possa chegar a eles segundo as suas necessidades. Mas que acima de tudo, Senhor, seja feito segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Feita a nossa prece, vamos aqui fazer uma leitura do Evangelho. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a tradução de Herculano Pires. No seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, sejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, é onde está escrita essas passagens das palavras de Jesus. Diferentes estados da alma na erraticidade. E aí já são palavras de Allan Kardec. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar,
as percepções que possuir. Tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam a percorrer o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma invisível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. O evangelho de hoje é um evangelho muito importante para todos nós. Eu queria chamar a atenção para essa passagem do evangelho, né, em que Jesus, naquele episódio conhecido como a última ceia, né, em que Jesus está ceando pela última vez com seus 12 apóstolos e outros, né, convidados, amigos que estavam recebendo ele lá em Jerusalém, Jesus fala isso, né, em tom de despedida, né? Jesus primeiro avisa que precisa voltar para o mundo espiritual, diz que o tempo dele está chegando, e depois ele diz isso aos discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar um lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim. Muitas religiões tomam essa parte, esse pedaço dessa fala de Jesus, para dizer que Jesus vai voltar, né? Como que é encarnado novamente, ou muitas religiões que entendem que Jesus nunca morreu, né? Que ele ressuscitou, que ele ainda está com aquele corpo de carne, ele voltaria ainda com aquele corpo de carne e osso, né? Ao mundo para arrebatar aqueles que são seus discípulos, ou seja, aqueles que fazem a sua, cumprem aqueles seus ensinamentos, e os outros iriam ser jogados no inferno para o resto da existência. Pois bem, André Luiz, Allan Kardec fez por bem pegar exatamente essa parte para desmistificar isso. E dizer para a gente que, primeiro, quando Jesus fala de voltar, é em espírito, não é em carne e osso, nem encarnado novamente. Jesus não precisa encarnar novamente neste planeta, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza. Jesus é um espírito puro. E um espírito puro vem numa missão, reencarna numa missão, e ele não precisa mais reencarnar naquele planeta. Ele já deixou o recado dele para o resto das existências. É tanto que mais de 2000 anos depois a gente está aqui lembrando Jesus. Lembrando Jesus, então não precisa Jesus voltar novamente. O que precisa é a gente tomar para nós os ensinamentos dele e fazê-los, vivos no nosso dia a dia. Mas Jesus nos fala das diversas moradas na casa do Pai. E como muito bem diz Allan Kardec, a casa do Pai é o universo inteiro, né, onde está toda a sua criação. Né? E em toda a sua criação, Deus criou, né, espaços, ambientes, para que os espíritos pudessem, né, desenvolver-se espiritualmente junto com aquele planeta no qual ele é localizado. Então, hoje, o espírito de Alexandre, o espírito de Cristina, o espírito de Guilardo está seguindo sua jornada no planeta Terra. Mas tem muitos outros espíritos no universo que estão seguindo sua jornada em outros planetas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus não criou os planetas à toa. Os planetas existem por uma vontade divina, uma vontade da criação de Deus, e eles existem para serem palcos do desenvolvimento espiritual dos espíritos que Deus cria. Então, nós que somos criaturas de Deus, nós que somos espíritos criados por Ele, vamos passar boa parte da nossa jornada aqui na Terra. Se a gente conseguir
por um esforço nosso, no bem, na lei de Deus, se desenvolver mais rápido do que o próprio planeta, aí a gente pode até ser convidado para, né, sair do planeta Terra e ir continuar a nossa experiência em outros planetas. Mas o normal é que a gente vá se evoluindo junto com a Terra. E a Terra vai se alçando e a gente junto com ela, gente. A nossa história espiritual está sendo traçada aqui, né? Então, a Terra um dia será também um planeta de espíritos puros. E pode ser que muitos de nós consigamos seguir essa jornada junto com a Terra e lá na frente sejamos puros morando numa terra de espíritos puros. Né? Pode ser. Por quê? Porque os planetas também evoluem assim como as criaturas que fazem parte deles. Então, meus irmãos e irmãs, aí finaliza Allan Kardec de forma genial. Kardec era muito inteligente. Ele vai e diz, olha, eu quero aproveitar esse ensinamento de Jesus, das muitas moradas, falando dos planetas que são habitados, mas eu quero falar também de outras habitações. A habitação das condições espirituais de cada um dentro do próprio espírito. Olha só, aí ele diz que no mundo espiritual nós vamos encontrar ambientes no mundo espiritual que são condizentes com a nossa estrutura espiritual, pessoal. Então, se eu sou uma pessoa ainda muito imperfeita, se eu ainda alimento muitas imperfeições, se eu não me esforço para me melhorar, e eu deixo a Terra, a reencarnação, cheio de dívidas, de problemas, eu provavelmente sou um espírito que vou chegar no mundo espiritual em condição de muito desequilíbrio espiritual. E lá no mundo espiritual, eu vou me encontrar com aqueles que estão desequilibrados iguais a mim, né? Em ambientes que nós vamos projetar com a nossa mente espiritual as nossas características. Então, os espíritos imperfeitos, muitas vezes, eles se encontram no mundo espiritual em locais. Aí a gente vê as descrições quando a gente começa a ler, né? As obras, locais escuros, locais com muita algazarra, com muita gritaria, que não tem organização, né? Que as pessoas estão ali, né? Extravasando todo o seu sofrimento e desequilíbrio, e o ambiente vai ficando da mesma forma. Mas nós temos também descrições do mundo espiritual que os espíritos nos trazem de ambientes totalmente contrários a esse, de muita luminosidade, de muita organização, de disciplina, de espíritos que se reúnem para estudar, para avançar, para trabalhar juntos e tal. Tudo isso vai depender, gente, da condição que nós estamos. Então, as muitas moradas que Jesus falava podem refletir também, né, esses muitos estados da alma na erraticidade, que vai determinar, né, lugares bem característicos para aquelas pessoas, porque elas vão projetando nesses lugares a sua essência espiritual. Então é isso, esse é o evangelho de hoje. Eu vou parar por aqui e vou, né, já passar a palavra aí para os nossos irmãos, se eles quiserem complementar. Microfone, Cristina. Não, Alexandre, eu acho que já foi muito bem colocada a sua explanação sobre a reflexão desse trecho do Evangelho. Eu queria acrescentar, Alexandre, que no momento não tem o que acrescentar, está tudo muito bem explicado. Então vamos ir adiante, pessoal. E hoje nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, né? Ainda estamos estudando o livro Céu e Inferno. E só para situar os nossos ouvintes, nós estávamos estudando no livro Céu e Inferno a parte que trata sobre os criminosos arrependidos. É a segunda parte do livro Céu e Inferno. Então, se você está chegando agora, por exemplo, eu estou falando isso, pessoal, porque ontem eu estava dando uma aula online no ESD do Centro Espírita Alvorada Cristã, e eu acabei convidando os irmãos e irmãs lá do Alvorada Cristã a participar do programa e tal. Então, se você está chegando agora, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Se quiser acompanhar a leitura, é só pegar o seu livro O Céu e Inferno ou baixar na internet. Tem ele em PDF gratuito aí para quem quiser, tá? E procura lá a segunda parte do livro Céu e Inferno, que trata sobre criminosos arrependidos.
Nós estamos terminando a parte que trata sobre Jacques Latour. Então procura lá, Criminosos Arrependidos, Jacques Latour, lá no finalzinho nós estamos lá, tá? Pois não, meu amigo Guilar? Não, é só para dizer que além dele ter gratuito para você baixar na internet, Alexandre, tem aqueles que têm preguiça de ler ou então tem alguma dificuldade, ele também tem audiobook, se for no YouTube e botar áudio do livro, então tem alguém que lê para você, que você fica deitado ali, imaginando e recebendo aquela leitura. Olha, é toda facilidade, a gente não tem desculpa. Quando chegar no mundo espiritual, eu botei todas as condições para você, você não quis aproveitar. Então vamos aqui para esse ambiente que está preparado para você, junto com seus colegas, né? Isso, perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Jacques Latour, como a gente já vinha falando, né? Jacques Latour era um criminoso, né? Não era um criminoso qualquer, gente, era um criminoso daqueles da pior estirpe, tá? Ele matava as pessoas para roubar essas pessoas. Então ele era um assassino que colocava o patrimônio material acima da vida humana. Né? Para ele, matar alguém para roubar essa pessoa era normal. Né? Tanto que ele passou a vida fazendo isso. Gente. Mas Jacques Latour, ele não escapa da justiça dos homens. Ele é preso, ele é processado, ele é condenado à pena de morte. E Jacques Latour é executado. Né? E depois de executado, Allan Kardec acaba evocando o Jacques Latour, né? O espírito do Jacques Latour, porque ele toma conhecimento do caso dele, evoca o espírito do Jacques Latour para que ele possa, né, se comunicar naquele momento e falar sobre a condição dele no mundo espiritual. Lembrando que nessa época, Kardec estava já escrevendo o livro Céu e Inferno. Ou seja, ele já estava catalogando, né, histórias que os espíritos contavam, as condições em que os espíritos se encontravam no mundo espiritual. Né? Allan Kardec pegava esses detalhes, essas informações, catalogava tudo, dividia, classificava, esse é um espírito sofredor, esse é um espírito feliz, né? Para que a gente pudesse, no livro O Céu e o Inferno, não só ficar vendo a parte teórica, né? Ele fez a primeira parte do livro totalmente teórica para fazer filosófica, para que a gente pudesse compreender a justiça divina, né? De acordo com o que os espíritos tinham ensinado até então. E a segunda parte, Kardec traz os casos contados pelos próprios espíritos, de como a justiça divina atingiu eles. Tá? E o Jacques Latour nos conta que depois de desencarnado, o que mais incomodava ele é que ele ficava vendo o tempo inteiro as vítimas dos homicídios dele. Então ele via aquelas vítimas e ele via o sangue das vítimas, ele se via melado de sangue, ele sentia o cheiro do sangue, e isso durou muitos anos. Gente. Durante muitos anos ele foi atormentado por isso, tá? Por essa visão. Até que ele é evocado pelo Allan Kardec e a turma de Kardec, conta a história dele e ali o destino dele começa a ser mudado, tá? Ele começa a demonstrar que está arrependido daquele crime que cometeu e através da prece começa a ser ajudado naquele momento. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que Latour conta toda a sua história de sofrimento no mundo espiritual. No finalzinho, nós aprendemos, né, Cristina, que ele se livrou dessas visões com a intervenção dos espíritas naquele momento. Ele se livrou daquelas visões e ele já está no caminho da redenção. Ele já tem vontade de ajudar os outros. E terminou ele dizendo que tem a vontade, né, de ajudar aqueles que ainda cometem crime no mundo. Ele quer levar a história dele para que os outros ouçam e não façam aquilo que ele fez. Tá? Então foi assim que terminou, na semana passada, o estudo do Jacques Latour. Mas aí, pessoal, nós estudamos o que diz o Guia do Médium, né, sobre o Jacques Latour, e ficou aqui a mensagem dele depois para o médium que recebeu ele e esse estudo do caso. A mensagem dele. Então ele diz aqui, ó, mais tarde o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera o primeiro ditado, obteve o seguinte:
nada mais receeis de mim, que estou tranquilo, em que pese ao sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal, mas, sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Falha é, porém, a justiça dos homens. Uma falta, muitas vezes, passageira, leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que a sua índole seja boa e forte, para se não corromper, ainda assim, de lá saído, ele vai encontrar fechadas todas as portas retraídas, todas as mãos, indiferentes todos os corações. Que lhe resta, pois, o desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então a miséria o leva aos extremos. E assim é que também ele se toma de desprezo por seu semelhante. Assim é que o odeia e perde a noção do bem e do mal. Por isso que repelido se encontra a respeito das suas boas intenções. Para angariar o necessário, rouba, mata às vezes, e depois o executam. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram a fim de se preservar da queda. Obrigado a vós que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois, bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada, que agradece a vossa indulgência. A Deus evocai-me ainda e orai a Deus por mim, Latu. Eu vou passar a palavra para vocês, que no final eu faço meu comentário. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, cada vez que a gente lê um trechinho sobre essa história de Jacques Latour, ele sempre deixa uma mensagem grande para nós, sempre deixa algo mais para que a gente possa refletir. E ele começa aqui, né, nessa conversa com o médium que o recebeu nas vezes anteriores, dizendo: não tem mais de mim, estou mais tranquilo. Então, como a Alexandra iniciou colocando, ele era um malfeitor de grande espécie, né? E ele matava para retirar as coisas das pessoas, para roubar realmente, sem dó nem piedade. E era muito apavorante para aquelas pessoas que, quando estavam diante dele, pela falta de piedade dele, pela forma como tudo acontecia. E mesmo desencarnado, ele, quando se viu diante de todas as situações, de todas as suas vítimas, o sangue, todas aquelas cenas que apavoravam ele, ele se sentia ainda aquela pessoa má, aquela pessoa destruidora, aquela pessoa, ele se sentia da mesma forma. E aqui ele coloca para nós
essa diferença que ele observa em si mesmo. Não tenha medo de mim. Eu estou mais tranquilo. Quer dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Eu sofri uma mudança. Aquele animal, aquela brutalidade que existia dentro de mim não mais existe. Eu sofro pelo arrependimento, né? Por tudo que eu fiz, porque esse arrependimento me faz conhecer o tamanho da, das minhas faltas, o tamanho dos crimes que eu cometi, mas eu já não sou mais aquela pessoa. E um segundo momento aqui é que ele coloca com relação à justiça dos homens, né, a justiça da Terra, aqui do nosso planeta Terra. Ele diz que muitas vezes homens são colocados na prisão por uma falta leve, e lá vai conviver com todo um ambiente bem desfavorável à sua recuperação. Enquanto muitas vezes pessoas que cometem crimes gravíssimos conseguem fugir da lei dos homens e não são punidos. E todos aqueles que adentram o sistema prisional e que saem depois do sistema prisional, ele tem as portas fechadas para um trabalho, para uma amizade, para se envolver em um círculo na comunidade. Ele tem as portas fechadas, as pessoas apontam ele como se ele fosse marcado, está marcado para sempre. É um ex-presidiário, aqui não deve entrar, não merece confiança, não podemos estar com ele. E isso é uma situação que muitas vezes empurra aquele que cometeu a falta de volta a cometer novas faltas, por não ter uma oportunidade de tratamento, de confiança, de apoio, de reintegração no meio da comunidade, né, de onde ele vivia. E muito isso me lembra um caso numa cidade próxima aqui nossa, onde tem uma pessoa da área do direito que ela desenvolve um trabalho muito, muito bonito com relação às pessoas que passaram pelo presídio, né? Tiveram alguma pena, pagaram as suas penas, e ela tenta reintegrar essas pessoas no mercado de trabalho, nos ambientes. E uma vez ela relatando para nós como a nossa sociedade ainda, nós temos as falhas de não enxergar nessas pessoas e dar-lhe uma oportunidade. Acontecia uma festa na cidade e dois desses que tinham passado pelo sistema prisional estava lá, um com carrinho de cachorro-quente e o outro com carrinho de pipoca, né? Vendendo nessa festa. E ela e toda a equipe que trabalhava dela estava na festa, né, dando suporte a tudo isso, observando. Quando na cidade tinha o filho de uma pessoa também da área do direito, que era dado a causar tumultos em festas, em aglomerações, ele gostava de aparecer, de causar tumultos, de fazer determinadas situações. E esse rapaz foi lá, né, e com um grupo de amigos dele, vamos assaltar algumas pessoas, roubar algumas pessoas aqui na festa. Não tinha necessidade, mas por diversão fez. E quando as pessoas começaram a dar falta das coisas, quem foram os acusados? Quem foi chamado pela polícia? A polícia recorreu primeiro a quem? Aquela pessoa que era tida como um bom filho, ou aqueles que tinham saído do sistema prisional? E foram imediatamente para eles e prenderam eles novamente, sem nem investigar. E ela foi lá, né, novamente, com todo o trato, tentar esclarecer a situação, investigar, e chegou a essa conclusão de que não tinha sido ele, de que tinha sido essas outras pessoas. Mas a gente traz aqui, eu trouxe aqui esse relato somente para mostrar para nós como muitas vezes nós tratamos, sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, sabemos que somos ainda muito imperfeitos, que muitos temos que melhorar ainda, mas fica para nós a reflexão de como a gente deve
buscar meios de reequilibrar, de trazer um olhar novo a essa situação, de como tirar essas pessoas realmente do caminho do erro, que muitas vezes a gente sabe que tem alguns lá que são colocados injustamente, né? São acusados de crimes que não cometeram, por ter aparência ou alguma situação. E muitos, na realidade, cometeram seus crimes, mas não é porque cometeu um crime que está condenado perpetuamente para sempre, não merece mais uma segunda chance. Então, Jacques Latour traz isso aqui para nós, para que a gente possa refletir sobre isso e buscar uma forma de melhorar esse acolhimento àqueles que deixam o sistema prisional. E ele também fala para nós aqui, obrigado por não por não se afastar de mim, assim, porque foi um criminoso, eu não vou atender, não tratar ele com desdém. O médio poderia dizer, não vou dar guarida a um criminoso, mas o atendeu com maior carinho, com maior paciência. E uma coisa também que ele coloca muito forte, eu não sou mau. E todos nós sabemos que não existe. Nós não fomos criados para o mal, nós fomos criados para o bem. Estamos num caminho, ainda muitas vezes, que não compreendemos isso e que praticamos muitas ações negativas. Mas nós fomos criados para o bem. Estamos fazendo coisas erradas, mas um dia todos nós conseguiremos chegar no caminho certo, fazer as coisas da maneira certa e não mais ser considerado um homem mau, e sim um homem de bem. Não é isso, meu irmão? Exatamente, Cristina, muito bem dito. E o caso de Jacques Latour é um caso fantástico, é um exemplo fantástico, uma lição excelente que Kardec trouxe. Eu não gosto de estudar essa parte dos espíritos criminosos, porque tem muita, né, fala de muita maldade. Eu sempre digo, né, os espíritos felizes, esses são bons de estudar, porque só tem coisa boa e tal. Mas no caso do Jacques Latour, é totalmente diferente. Porque é um caso de uma pessoa redimida, assim, pelo menos já no plano espiritual, uma pessoa redimida. E ele nos traz vários alertas, né? Primeiro alerta que ele traz há mais de 150 anos, né, que Kardec trouxe essa lição, sobre a pena de morte, sobre o absurdo da pena de morte, e que a verdadeira justiça é a divina. Ele mesmo diz, aquilo ali para mim não foi nada, o sofrimento é o que eu estou passando aqui. Então, que as penas hoje, elas têm realmente um caráter educativo. O segundo exemplo que ele nos traz, o segundo alerta, olha só a importância de um espírito considerado criminoso, né? É sobre a educação, o acesso à educação. Ele diz que ele não teve acesso à educação, que se ele tivesse tido esse acesso, talvez ele não tivesse chegado aonde ele chegou. Então, um alerta aos nossos responsáveis, aos nossos representantes que comandam o dinheiro destinado a todos, né? Cuidado com a educação é muito importante, né? O alerta para a educação. Outro alerta que ele faz aqui, Alexandre, Cristina, ouvinte, para o nosso sistema judiciário, né? Que ele diz, ora, que pelo que eu entendi, foi o que aconteceu com ele. Ele deve ter cometido um crime simples, não tão grave, e foi jogado na prisão. E por conta disso, ele se tornou o monstro que ele se tornou depois, quando ele saiu, porque não tinha acesso a nada. Ele não tinha emprego, ninguém dava chance a ele, ninguém queria conviver com ele, então gerou nele uma revolta, e ele tornou-se quem se tornou pelo conjunto. E aí a gente vê a responsabilidade também, porque lá quando a gente estuda o suicida, diz que aqueles que foram responsáveis por que aquele cometeu suicídio, que contribuíram de alguma forma, vão responder também. Olha, para ilustrar, a gente tem um caso recente, Alexandre, na mídia, está na mídia aí direto, parecido com esse que a Cristina contou, um rapazinho riquíssimo, embriagou-se em alta velocidade e atropelou e matou um trabalhador que estava num carro de aplicativo. E ele foi solto. Pediram a prisão, não, foi negada a prisão dele de novo. Enquanto isso, uma pessoa que furtou um desodorante, né? Pediram a liberdade dele, a mesma juíza que mandou soltar esse rico não deu liberdade a ele.
Ele vai ter que ficar preso porque roubou um desodorante. Eu não estou dizendo que ele está certo. Mas no seu roubo, a gravidade, ele não matou ninguém, ele não feriu ninguém, ele deu um pequeno prejuízo financeiro, material a um empresário. Olha a diferença. Aí essa pessoa, Alexandre, que está lá na cadeia, ao saber desses casos, ora, eu não matei ninguém, roubei um desodorante é mais importante do que a vida de um ser humano, de um responsável que eu estou perto. Então isso já começa a gerar nele uma revolta. Sem contar que lá na cadeia ele vai ser catequizado por esses comandos vermelhos, por esses PCC da vida, e vão mostrar a ele, olha, está vendo como é? Então a gente tem que ser assim. Então essas pessoas também são responsáveis. Por que ele não teve uma pena pelo tipo de crime educativa, né? De prestar serviço, de uma limpeza de rua, de alguma comunidade, de prestar assistência, limpar um banheiro de um hospital, alguma coisa desse tipo. Então, olha só a riqueza de detalhes, de ensinamentos que Latu, lá naquela época, já nos traz, né, Alexandre? Quanta coisa para a gente tomar como lição de aprendizado para colocar em prática na vida, né? Eu vou agora interagir aqui com os nossos ouvintes, pessoal, porque tem algumas perguntas aqui e algumas intervenções dos ouvintes aqui, tá? Primeiro, agradecer a presença aí de Francisco Paulo, de Maria do Socorro Franco Costa, de Anderson Laíris, de um irmão aqui que apresentou-se aqui como Tic Teco 3, mas está aí conosco, dando bom dia. Elitelma Santos, Eliana, bom dia, Eliana, Hilar e Tic-Teco nos traz aqui, olha, Alexandre, e ele se intitula aqui, nosso irmão, Tico e Teco 3, mas lembrando que Tico e Teco eram dois, né? Eram dois estilos irmãos aqui. Então ele diz aqui o seguinte, ó, isso tudo nos mostra que há continuação da vida em outra dimensão, menos densa, porém parecida com a nossa, né? Vou responder já, meu irmão ou irmã. Várias dimensões como moradas. Olha que coisa interessante. O irmão ou a irmã aí, ó, várias comunidades, né? Adorei sua intervenção. Meu irmão, minha irmã, ou irmã, que está fazendo aí a interação conosco, adorei sua intervenção. Por quê? Porque no começo nós falamos aqui do Evangelho trazido por Jesus. Há muitas moradas na casa do meu pai, Allan Kardec, estendendo isso às diferentes condições dos espíritos do mundo espiritual. E o irmão ou a irmã fez exatamente essa correlação, é exatamente isso. Minha irmã, meu irmão, que a gente está querendo demonstrar aqui, tá? Veja, Jacques Latour é um criminoso. Esse criminoso é um criminoso grave, tá? Não é um criminoso simples, comum. Não é esse que furtou um desodorante, tá? Mas é um grave, que matava para roubar. Então, ele era um latrocida, né? Semelhante ao que embriagado matou uma pessoa que estava trabalhando. Isso. Então, o que é que acontece? Esse rapaz, ele no mundo espiritual sofreu para dedéu, viu? E o maior sofrimento dele era encontrar no mundo espiritual as suas vítimas, ver o sangue, sentir o cheiro. Aquilo para ele relembrava tudo que ele fez e era terrível para ele. Sinais de quem está se arrependendo. Veja, no momento em que ele se arrepende, a condição espiritual dele vai mudando. Primeiro, ele vai recebendo ajuda, né? Ele vai recebendo ajuda, ele já não tem mais a visão dos criminosos, ele tem a vontade de reparar o mal que fez. Olha, eu quero renascer, e quero ajudar as pessoas que estão perdidas como eu estive até pouco tempo. Eu quero ajudar, né? Aí eu me lembrei de um trabalho, meus irmãos e irmãs, eu me lembrei de um trabalho maravilhoso feito por um padre aqui. Na época eu era policial civil aqui no estado do Rio Grande do Norte, trabalhava na delegacia de plantão de Candelária, que era ali perto da igreja de Candelária. E eu me lembro que quando eu estava de plantão uma vez, chegou um menor de idade preso, apreendido lá, né? Levaram ele para lá porque ele tinha pulado um muro de uma casa e estava furtando lá dentro. E aí a pessoa que prendeu ele, amarrou ele com corda, levou ele para a delegacia e disse, está aqui, ó, as crias daquele padre sem vergonha. Foi com essas palavras que o rapaz falou. Por que ele falou isso? Porque o padre lá recebia moradores de rua, dava comida para eles, dava alimentação, e aqueles que eram criminosos, ele tentava tirar eles do crime.
porque ele sabia que tinha muitos moradores de rua ali que ficavam furtando as casas. Então ele ficava ajudando, ele ficava, no momento em que ele alimentava, ele ficava, olha, não se deve roubar, não se deve furtar, Jesus ensinou, passando a palavra de Jesus para eles, né? Era o trabalho do padre. Só que os moradores não entendiam e achavam que o padre estava ali acolhendo bandido, acolhendo criminoso que depois ia roubar a casa dele. Vocês estão entendendo? Aí eu estou falando dessa figura do padre por quê? Possivelmente esse padre, gente, tinha dívidas com essas pessoas. Veja Jacques Latour dizendo, eu quero voltar a reencarnar para ajudar essas pessoas que estão no erro. De repente ele pode surgir como um religioso, como um padre, como um doutrinador espírita, ele pode surgir como um evangélico, um pastor evangélico, que é quem geralmente recebe criminosos arrependidos. Quem recebe criminosos arrependidos no mundo são essas pessoas. Viu? E como disse Guilardo muito bem, observando, num presídio, muitas vezes, nós temos ali uma universidade do crime. Eu estou dizendo isso, gente, porque hoje eu trabalho na justiça. Eu sei como é. Eu vejo, né, que a recuperação dos presos não acontece, que, na verdade, eles saem piorados lá de dentro. Né? E concordo muito com o Guilardo. Todos são responsáveis, tá? Quem está gerindo um sistema prisional tem a obrigação de recuperar aquelas pessoas. Se eu deixo as pessoas como um depósito de criminoso ali, eu vou responder por isso. Porque Deus me confiou esse trabalho aqui no mundo e eu não estou fazendo. Então, essas atitudes de cada um de nós vai determinar as diferentes moradas, as dimensões dessas moradas, as comunidades para as quais nós vamos no mundo espiritual, como muito bem está dizendo o nosso irmão ou a nossa irmã dialogando conosco aqui nos comentários. Então, muito obrigado pelo seu comentário, muito pertinente com o que a gente está estudando e tem tudo a ver com o que a gente está estudando e é exatamente isso que o irmão ou a irmã que está interagindo conosco está falando. Né? Essas moradas que Allan Kardec falou é exatamente essas comunidades de espíritos, como você muito bem colocou, meu irmão. Bruno Latour, quando foi para o mundo espiritual, ele não ficou sozinho, não. Pode ter certeza que ele estava junto com outros que eram criminosos iguais a ele. Por quê? Porque os espíritos se reúnem por afinidade, gente, no mundo espiritual, a gente sabe disso. Por afinidade. A nossa afinidade nos faz nos integrar com outros. Né? Mesmo que aquela integração não seja boa, como disse André Luiz explicando para a gente que era perseguido, chamado de suicida, e isso, corria, tentava brigar com os camaradas lá e não conseguia e tal. Enfim, ele estava naquela comunidade de espíritos sofredores e desequilibrados porque ele estava sofrendo e estava desequilibrado. Então, meus irmãos, cuidemos da nossa casa mental. Cuidemos do nosso espírito, para que a gente possa, no mundo espiritual, ao invés de estar nos juntando com os desesperados, para que a gente possa estar numa condição de ajudar os outros e ser ajudado também, tá? Essas são as reflexões. Cada um, né, de acordo com as suas obras. A cada um de suas obras. Isso tanto nas obras boas, como naquelas que não são consideradas tão boas, mas todos nós chegaremos lá um dia, nos recuperando de nossas faltas, de nossos erros, que a gente vai conseguindo acertar cada dia mais. Perfeito, Cristina. E olha aí como termina dizendo o nosso irmão ou nossa irmã aí, ó. Jesus, nosso tutor, é justo e amoroso. Ele sempre nos ajuda, né? Sempre, meu amigo. Sempre nos ajuda. Nunca nos deixou na mão. Nunca. Sempre. E pode ter certeza que se Bruno Latour chama por Jesus arrependido, o próprio mestre manda para ele o socorro necessário. Tá? Assim ele faz com todos nós. Com todos nós. Ele é o nosso tutor, ele é o nosso guia, ele é o nosso mentor espiritual de toda a humanidade terrestre. Tá? E sob os ensinamentos dele, nós estamos compreendendo a lei de Deus. Graças a Deus, né? Que existe Jesus a nos orientar, né? Ele não nos abandona nunca, né, Alexandre? E lembrando, né, que essas comunidades, esses locais, esses ambientes que nós somos levados, porque aí é questão de atração, né? Os semelhantes se atraem,
eu sou atraído automaticamente, nem que eu não queira, eu vou para aquele canto onde estão os meus colegas. Mas sempre Jesus está trabalhando silenciosamente pela melhoria de todos. Inclusive, a criação desses ambientes, né, Alexandre, de sofrimento, de dor, de angústia, é justamente para mostrar o que o mal pode causar. O mal causa sofrimento, o mal causa dor, causa angústia. Quando a gente compreende isso, a gente vai ser, com toda certeza, conduzido a começar a praticar o bem e ver a diferença de quando os desencarnes acontecem. Quando a gente pratica o bem, o ambiente que eu sou atraído é outro, né? E assim por diante, cada vez melhor, né? Microfone, Alexandre? Muito bem, meu amigo. Nosso irmão ou irmã está aí agradecendo pela interação. Aqui no nosso programa, nós interagimos com todos, tá? Assim que vocês quiserem interagir, conversar, colocar seus pensamentos, tirar dúvidas, pode usar o chatzinho das redes sociais do programa, que a gente está aqui sempre interagindo com vocês, tá? E com esse diálogo com os nossos irmãos, nós convidamos vocês para continuarem com a gente, tá? Porque na próxima semana nós vamos conhecer uma outra história, tá? Uma outra história bem interessante. A de Jacques Latour, a gente termina por aqui. Ainda tem um comentário longo de Allan Kardec sobre isso, mas aí a gente pede aos irmãos que depois pegue lá o livro O Céu e o Inferno, abra lá nos Criminosos Arrependidos, estude a história de Jacques Latour, que está lá, nos seus mínimos detalhes, e depois veja o comentário de Allan Kardec. Ele faz o arrebate final, utilizando todos os pontos da doutrina espírita sobre o assunto, tá? É bem interessante, para fazer o fechamento, tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar para os nossos irmãos aí as considerações finais, nós estamos no final do nosso programa. Fica à vontade, Bia. Exatamente. Então, Cristina, antes da sua prece final, né, sua sempre aguardada prece final, né, que com essa sua... né? Então, vou dizer, né, Alexandre, foi um caso muito bom da gente estudar, traz muitas reflexões, nos mostra como funciona a lei divina e nos mostra principalmente, né, Alexandre, ouvinte, nosso tic-tac aí, o irmão ou irmã, né, como Deus age conosco, né? Que não adianta uma pena de morte, porque todos seremos recuperados, porque Deus é a inteligência suprema. Ele sabe, tem 1001 maneiras de nos educar, de nos levar para o caminho certo, e todos chegaremos lá, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos, de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio, né? Mas que Deus não falha. Ninguém vai se perder. Não é, por mais que se diga, não, a humanidade não tem jeito, o ser humano não tem jeito, o ser humano é coisa muito ruim, mas o ser humano foi criado por Deus. Então, se foi criado por Deus, não pode ser ruim. Apenas precisa de um trabalho, precisa de uma educação, porque Deus quer que eu seja merecedor dos meus méritos. E não que eu receba de graça, porque mérito nenhum eu teria. Então, a caminhada é longa, a jornada é grande e precisamos nos lapidar. Né? É isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, estamos nos momentos finais, né, do nosso programa, agradecendo a todos que estiveram conosco, né? Francisco Paulo, Anderson Laíre, Maria do Socorro, Pico e Teco, Eliana, Rilá, e todos que estiveram e não se pronunciaram, agradecemos a presença e contamos com vocês sempre nos próximos encontros que teremos todas as sextas-feiras aqui, a partir das 8 horas da manhã. Encerrando o programa de hoje, vamos fazer a nossa prece, a prece de Maria Dolores, através de Chico Xavier, que é uma prece belíssima, e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e dizer: Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, das quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir.
o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço que ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória ao lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço. E quando te aprouver despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me prestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Então, uma boa final de semana, né, para todos. E os dias se passam rapidamente. Nós já estamos no final, quase, né, do mês na metade do mês de abril. E está se passando rapidamente. Mas para mim é uma alegria grande que se passe rápido, porque nas próximas semanas eu vou receber meu filho aqui de volta. Que alegria, né, Cristina? Quando só para estar participando aqui comigo. Né? Que alegria, né, Cristina? Quando ele está em casa, que você acorda, vem tomar um cafezinho com manhinha, né? Aquele carinho, isso mesmo. Pessoal, então, nós vamos ter que encerrar aqui a gravação e agradecendo aí a todos e todas, né? E assim, felicitando nossa irmã Cristina pela a receptividade do filho da próxima semana, deve estar com o coração transbordando, né? Mas aí eu pediria que vocês dois ficassem aqui ao final, viu? Eu vou só encerrar aqui a transmissão para a gente poder conversar um pouquinho. Não sem antes dizer, viu, Alexandre, que vocês também não saiam daí, que já estaremos de volta. É sexta-feira, já. Tá certo. É verdade, meu irmão.